Diálogos com o Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Maranhão. Tela dividida em 2 vídeos. À esquerda, em fundo claro, Olídice Barros. À direita, ao fundo, uma estante com livros. Fred Didier Júnior. Abaixo, logotipos do TJ do Maranhão e órgãos relacionados. No canto inferior direito, intérprete de Libras. O fundo da imagem é azul claro, com um prédio institucional esmaecido. Sejam bem-vindos ao nosso projeto Diálogos com o Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Maranhão, que tem por objetivo, professor Fred, divulgar o trabalho do nosso Centro de Inteligência da Justiça Estadual, que é exatamente identificar e propor o tratamento adequado de demandas estratégicas ou repetitivas e demandas de massa no âmbito do Poder Judiciário. E a gente faz isso por meio de notas técnicas, recomendações, diálogos interinstitucionais e propondo a instauração de IRDRs e de IACs. Né? Eu me chamo Olídice Barros, eu sou coordenador do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu tenho 46 anos de idade, pardo, olhos e cabelos castanhos, de estatura média, uso um terno azul marinho e estou em uma sala com fundo branco. Nós vamos começar hoje o nosso projeto muitíssimo bem com um dos mais destacados nomes do processo civil brasileiro, que é o professor Fred Didier Júnior, conhecido por todos nós. O professor Fred possui livre docência em processo civil, é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, professor da Universidade Federal da Bahia, com vários livros e artigos publicados, e é advogado. Professor Fred, seja muito bem-vindo, uma honra, um prazer recebê-lo aqui no nosso projeto Diálogos com o Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Maranhão. Muito obrigado, meu caro, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito satisfeito de conversar com o Centro de Inteligência de um Poder Judiciário de um modo geral, especialmente do Poder Judiciário do Maranhão. Eu acho que a criação do Centro de Inteligência, a partir de uma resolução do CNJ, é uma das grandes transformações do Judiciário nos últimos tempos. Você tem um órgão estabelecido, né? Um órgão permanente, de reflexão do modo como o judiciário deve lidar com os casos que lhe chegam, não só reagir, mas pensar para poder agir, para poder ter uma visão proativa. É uma transformação sem igual, pelo menos que eu me lembro, dos últimos anos aqui no judiciário. Então, é uma grande satisfação conversar com vocês. Eu sou um homem branco, de 50 anos, estou com uma camisa de botão sem gravata azul clara. Ao fundo está uma parte da minha biblioteca de casa. Tenho barba, minha barba é grisalha. Meu cabelo tem elementos grisalhos também, mas ele está ainda resistindo com a sua cor original, que é uma cor castanha. Então é isso. Feita a minha autodescrição, estou à disposição para a gente conversar sobre esse tema, que é um tema absolutamente fundamental, um dos mais necessários, né, atualmente. Isso, professor. A nossa proposta é debater um pouco aqui a questão da litigância predatória. Aquilo que se convencionou chamar de litigância predatória, né, ou litigância abusiva, ou litigância fraudulenta, mas que eu acho, professor Fred, que no final das contas, a nossa grande preocupação quando a gente acaba nominando dessa forma essa espécie de litigância, a nossa grande preocupação é com uma litigância responsável, né? É litigar de forma responsável, porque todos nós, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, e especialmente a sociedade, o que nós queremos é acesso à justiça, um acesso à justiça facilitado, né? E decisões judiciais eficientes, com um tempo de resposta razoável e decisões com qualidade, né? Então, é isso que nós esperamos aqui no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão. Agora, a nossa preocupação, professor Fred, é que essa litigância abusiva, a litigância de má-fé, ela sempre existiu. Está prevista no nosso Código de Processo Civil, estava prevista no Código de Processo Civil anterior, né? Mas por que hoje a gente se preocupa dessa forma, de uma forma tão estrutural?
Quais são os riscos? Por que isso tem sido tão nefasto para o Poder Judiciário a ponto de o CNJ ter editado uma resolução, professor? A pergunta é muito boa, e aqui eu acho que vale a pena a gente fazer uma distinção. Nós não estaríamos aqui conversando para tratar de litigância de má-fé, tal como a litigância de má-fé foi pensada há 60 anos atrás, 70 anos atrás. A litigância de má-fé pensada para aquela época e que segue, em sua maior parte, no regime do CPC de 2015, é a litigância de má-fé de uma parte que usa o processo indevidamente, viola alguns dos seus deveres processuais de parte, e aí vai ser apenada processualmente com a multa por litigância de má-fé e, eventualmente, ter que ressarcir os prejuízos causados à outra parte. É algo que foi pensado para resolver problemas episódicos, condutas episódicas. A gente não estaria conversando aqui sobre isso. A nossa preocupação é um fenômeno novo, que ainda não está 100% diagnosticado nem denominado, não há uma denominação precisa, até porque o diagnóstico está em construção, que é um fenômeno que alia um comportamento ilícito, sempre, portanto, a ilicitude é a pedra de toque aqui, estamos falando de um tipo de litigância ilícita, ponto número 1, só que é uma litigância ilícita, e aí nesse ponto se assemelha com a litigância de má-fé, que também é ilícita, só que agrega-se aqui um elemento que é completamente novo, que é ser uma litigância ilícita de volume. Uma litigância ilícita que se vale da tecnologia avançadíssima, que se vale da tecnologia essa não só de elaboração de contratos, de documentos, mas também de acesso ao judiciário, da simplificação do acesso ao judiciário no Brasil. O Brasil é um país que facilita o acesso ao judiciário. A litigância nos juizados especiais, por exemplo, é uma litigância gratuita para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se alguém da família Marinho, dona da Globo, quiser propor uma ação no juizado, ela não vai pagar nada por isso. Porque é uma litigância gratuita, não precisa de advogado, necessariamente. Não tem risco, porque se você eventualmente perder, não tem sucumbência. Então, você tem uma infraestrutura normativa que estimula o acesso à justiça, você tem uma infraestrutura tecnológica grande. O Brasil ele é uma referência no mundo em termos de tecnologia de justiça, sistema de justiça com infraestrutura tecnológica. Então, você junta esse contexto histórico, esses ingredientes todos, muito bom, o termo é excelente. Você junta esses ingredientes todos, e esses ingredientes todos fazem com que surja um novo tipo de litigância, que é uma litigância abusiva de volume. E aí, as estratégias para essa litigância ilícita de volume são tantas que é difícil você categorizar. A gente está diante de uma espécie de... Sabe aquilo que a gente aprende no colégio, em aulas de biologia? Reino, filo, ordem, sim, classe, família, gênero, espécie. Sim. Provavelmente nós estamos diante de uma espécie de família de comportamentos ilícitos. Perfeito. Das quais a gente já consegue identificar um gênero de comportamentos ilícitos e depois espécies de comportamentos ilícitos. Porque a gente já consegue identificar, por exemplo, comportamentos ilícitos que são das partes mesmo e outros que são dos advogados. E aí já muda tudo. Às vezes a parte nem sabe que o processo existe. Às vezes é uma ilicitude que decorre exclusivamente da atuação do advogado. Às vezes não. Às vezes a ilicitude é uma ilicitude que decorre do próprio desejo da parte. É a agente principal do ilícito. Isso já muda bastante. Então a gente está diante de um fenômeno absolutamente novo na nossa história. Um fenômeno que não tem ainda uma infraestrutura normativa pensada para combatê-lo. A gente tem infraestrutura normativa pensada para um outro modelo. E aqui eu não estou dizendo que ela é insuficiente, eu até acho que ela ajuda, mas ela não foi pensada para esse modelo, foi pensada para uma outra coisa. Nós estamos construindo
adogmática para combater esse tipo de ilicitude de volume, de massa, que é novo. Eu considero 2024 um ano de virada desse assunto. Primeiro, por conta da decisão do Supremo nas ADINs sobre o assédio contra jornalistas e contra a liberdade de expressão. Sim. O Supremo deu uma decisão que é um marco, porque o Supremo identificou o problema da litigância abusiva, específica nesse caso, que é uma litigância abusiva contra uma pessoa só, para constranger a liberdade de imprensa ou a liberdade de expressão, uma litigância estratégica. Existe um sujeito oculto, no caso era a Igreja Universal do Reino de Deus, que era um sujeito oculto, que geria esses 150 processos contra os jornalistas, contra Elvira Lobato e contra o João Paulo Cuenca, que é um escritor. Então, teve esse julgamento supremo, que é o marco, e teve a recomendação do CNJ. A recomendação do CNJ, ela é um marco, porque o CNJ já vinha se preocupando com isso, sobre litigância predatória. Sim. Só que essa recomendação de 2024, ela traz uma novidade, porque, no meu modo de ver, né, ela meio que assume que o tema está em construção e, portanto, ela faz uma definição muito aberta, um guarda-chuva. Eu até brinquei numa outra entrevista, mais que um guarda-chuva, é um ombrelone que abarca diversas situações. Então, ela assume que os tipos de litigância predatória, abusiva, enfim, temerária, são tipos indeterminados. Então, são vários. E também assume, que esse que é o ponto muito importante, que a repressão a esses comportamentos, exatamente pela indeterminação deles, também é indominada. Então, a reação a eles é uma reação que ainda está se construindo. Há diversas formas de você sancionar esse tipo de comportamento e há diversas formas em que esse comportamento se revela. Então, ele se revela de várias maneiras e ele é punido de várias maneiras. Essa recomendação, ela tem essa enorme qualidade. E a gente vê que o CPC ele tem 2 artigos que podem ser a base normativa para o desenvolvimento, de um lado, da identificação dos comportamentos ilícitos e de outro, da repressão a eles. São os artigos 5º, fala do princípio da boa-fé, e o artigo 142, que é um artigo pouco trabalhado, pouco citado, é capaz de a gente nunca ter achado um julgado tratando dele. Eu não me lembro de um julgado tratando do 142, embora seja um artigo velho, ele vem do Código de 73, mas tem um ajuste de redação que melhora ele, que é o artigo que dá ao juiz o dever geral de combater qualquer uso fraudulento ou simulado do processo, podendo o juiz proferir qualquer decisão para combater. Quando o Código fala qualquer decisão para combater qualquer uso fraudulento ou simulado do processo, abre-se a possibilidade para identificar uma atipicidade da reação aos ilícitos, que é esse que é o grande ponto. A gente não sabe todas as sanções possíveis, porque a gente não sabe toda a morfologia dessa ilicitude. A morfologia dessa ilicitude, ela ainda está sendo descoberta. Por isso que a atipicidade da sanção contra ela também é importante. E o 142 e o artigo 5º do CPC permitem isso. Eu acabei falando demais, mas, enfim. Excelente, professor. Professor Fred, eu queria recapitular a sua entrevista há alguns dias, há algumas semanas, para o portal J, né? O senhor disse uma frase que ela foi muito simbólica para mim, muito importante. O senhor disse o seguinte: a litigância predatória pode colocar em risco a advocacia, né? E eu acho que é importante essa reflexão, porque reconhecer a existência de uma litigância predatória, de uma litigância abusiva, não deve ser algo que deva colocar juízes, advogados, em campos opostos, de maneira alguma. Eu acho que, na verdade, enfrentar o problema, reconhecer que esse problema existe, deve unir, né, o judiciário, a advocacia, a magistratura e a advocacia, para que a gente possa, enfim, obter aquilo que nós esperamos, né,
que é uma justiça célere, uma justiça eficiente, com um bom acesso a todos. Porque, veja, professor, todos querem um judiciário eficiente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um sistema de acesso à justiça em que você hoje pode litigar sem pagar as custas, sem pagar emolumentos, né? A esmagadora maioria das ações no Poder Judiciário do Maranhão, e eu acho que no Brasil é assim também, né? O ingresso dessas ações se dá por meio da justiça gratuita, né? Então, a gente tem esse cenário. Tem outro cenário que é ainda de uma baixa adesão à cultura de precedentes, né? Que é um outro problema. Então, nós temos esses ingredientes e parece que a conta não fecha, né? A jurisdição ela fica muito facilitada e nós temos muitos incentivos para esse tipo de ação abusiva, né? Então, eu acho que a gente deve pensar num acesso à justiça amplo, mais responsável, mais calibrado. Não é isso? Qual a sua opinião a respeito, professor? Vamos lá, são muitas questões aí. Primeiro, volto a dizer, nós estamos falando de uma litigância ilícita. Não estamos falando de uma litigância que é volumosa, mas é lícita. Se a litigância é uma litigância de massa lícita, não é disso que se trata. A preocupação dos advogados, no meu modo de ver, pelo que eu converso com eles, é de se, a pretexto de se combater uma litigância fraudulenta, predatória e ilícita, se combate uma litigância que é lícita de massa. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. E exatamente porque não é disso que se trata, isso é uma tarefa também da OAB observar e ajudar na compreensão do que está acontecendo de ilícito. Porque dizer que não estão acontecendo ilicitudes enfim, é enterrar a cabeça com um avestruz no chão. É negar a realidade. Estão acontecendo problemas graves. Esses problemas graves devem ser reprimidos severamente. Severamente. E a OAB tem que ajudar nisso. Porque isso é uma forma de a gente prestigiar e valorizar e cuidar da nossa profissão. Cuidar da nossa profissão. Cuidar do ethos da nossa profissão. Nossa profissão não pode ser veículo de condutas ilícitas nesse montante, dessa forma. Então, esse é um ponto. O segundo ponto eu acho que, e aqui eu não tenho base nenhuma no que eu vou dizer agora em termos de pesquisa, é a minha impressão a partir da minha bolha do meu exercício profissional como advogado. Como eu sou advogado do contencioso e advogo, e meu escritório é um escritório de contencioso e pega contencioso estratégico, contencioso de massa, a impressão que eu tenho, a partir dessa observação, é de que não há um bom uso de instrumentos normativos que já existem e que poderiam ajudar a minimizar. Por exemplo, vamos falar de gratuidade. O Código de Processo avançou em termos de gratuidade de uma maneira impressionante. Impressionante. O Código diz, por exemplo, o seguinte, que o juiz pode, em vez de dar gratuidade, parcelar, determinar o parcelamento. Em vez de dar gratuidade, pode dar gratuidade para um ato só. Olha, você pode pagar todas as custas, não pode pagar a perícia. Portanto, a gratuidade fica só para a perícia. O juiz pode dar um desconto. Você não tem condição de pagar todas as custas. Um percentual. Então, veja, isso está no código. A gratuidade é uma de 4 possibilidades. Perceba, é uma de 4 possibilidades. Tem a gratuidade, tem o abatimento, tem o parcelamento e tem a gratuidade para ato e não para o processo todo. Então, se os juízes e juízes do Brasil dão a gratuidade simplesmente sem uma reflexão sobre se uma das 4 possibilidades é adequada, não é por falta de norma que ele poderia fazer diferente. Ponto número 1. Ponto número 2. Existe uma infraestrutura normativa de estímulo a soluções consensuais, inclusive estímulo econômico. Quando eu falo estímulo aqui, é estímulo econômico, porque sem ele, se não tiver estímulo econômico, as coisas o comportamento não vão se adequar. Pegar o artigo 90 do Código, diz expressamente que se houver acordo, há redução de custos. A redução do custo do processo. Por que os mandados de citação
já não são preparados com essas informações. Ó, você está sendo citado. Se você reconhecer a procedência do pedido, aplica lá o artigo 90, acho que parágrafo 1º. Se houver acordo, aplica, e, portanto, você tem uma redução de custo. Você tem uma redução de custo. Se as pessoas começam a compreender que a litigância custa e é mais barato, em certos casos, não litigar, é uma mudança de perspectiva que pode ajudar bastante. E essa é uma regra que já existe. Que já existe. Não é que precisa ser criada. Então, eu acho que a gente pode, os centros de inteligência podem ajudar isso, é criar, por exemplo, pensar em modelos de pronunciamentos judiciais ordinatórios. Modelos de despacho que insiram nesses despachos ordinatórios, aquilo que os estudiosos da economia chamam de nudges. Você tem dois trabalhos importantes sobre isso, interessantes. Um é de Marcelo Mazzola, publicado pela editora Juspódio, que chama Sanções Premiais no Processo Civil, em que ele dá sugestões disso, de sanções premiais, inclusive para colocar o processo para andar e estimular que a parte se comporte dessa ou daquela maneira. E tem um trabalho de Rafael Cirângelo de Abreu, chamado, eu acho que até que é o nome do trabalho, Incentivos Processuais, publicado pela editora RT, que é uma parte do doutorado dele, em que ele fala disso. Então, isso tudo é sem mudar a lei, é só mudar modos de conduzir. Modos de conduzir o processo podem ser decisivos numa perspectiva sistêmica para combater a litigância predatória. Os centros de inteligência podem trabalhar isso, podem trabalhar sob essa perspectiva da inovação. Aqui eu também quero destacar isso. Porque a gente pensa em inovação, a gente pensa só em tecnologia. Só que a inovação não é só tecnologia eletrônica. Exatamente. Inovar é, por exemplo, fazer diferente. Se você cria modos, rotinas diferentes, procedimentos diferentes, modos de fazer distintos, inovadores e mais eficientes, você está inovando e está, portanto, cumprindo, inclusive, a resolução do CNJ, que cuida da inovação no judiciário. Porque ao lado dos centros de inteligência estão os laboratórios de inovação, que todo tribunal tem de ter. E o próprio centro de inteligência pode ser, quem sabe, também um laboratório de inovação. Pensar em rotinas, em procedimentos que, se valendo das infraestruturas normativas existentes, consigam diminuir o impacto tão agressivo, né, que tem esse tipo de litigância no judiciário. Professor, só para finalizar, eu achei muito interessante, o senhor falou sobre identificação de litigância predatória, né, e falou sobre formas de combate. Né. O senhor disse, olha, nós temos aqui cláusulas abertas, situações abertas, não é? Não dá para a gente ter uma definição única, um conceito, são várias hipóteses, e é verdade isso que o senhor diz, porque, obviamente, as demandas repetitivas, elas são lícitas, são legítimas, e nós precisamos tratá-las dessa forma, mas há situações de demandas repetitivas em que não há o necessário cuidado, a necessária responsabilidade na análise documental, na análise até da verificação dos fatos. E há também aquela situação de demandas repetitivas com dolo, com a fraude, com a intenção, né, de lesar o Poder Judiciário, né, digamos assim. Né, e ao lesar o Poder Judiciário, a gente retira do juiz o tempo de julgar outros processos, né, a gente drena recursos públicos. E o senhor disse, olha, nós temos ali o artigo 142, salvo engano, o senhor falou do 142, do CPC, que é pouco utilizado, e ele pode ser uma válvula de escape, né? Pode ser manejado aí pela magistratura como forma de combater isso. E aí me parece que, ao falar isso, o senhor fala sobre a possibilidade da gente flexibilizar procedimentos, a questão da competência, a utilização dos núcleos de Justiça 4.0 e o próprio papel dos centros de inteligência. Recentemente, no âmbito do STJ, houve uma audiência pública em um repetitivo para discutir a possibilidade de um juiz, ele, fazendo uso do poder geral de cautela dele,
não é? Exigir documentos, extratos, isso era no caso dos empréstimos consignados. Pedir extratos para verificar, não é, se houve realmente aquela situação ilícita, atualização das procurações, não é? Como é que o senhor vê isso, essa possibilidade de alargar esse trabalho e esse papel do magistrado, da magistratura, como forma de coibir esse tipo de comportamento? Veja, eu estou muito alinhado com a recomendação do CNJ. Perceba que a recomendação do CNJ, no anexo, em um dos anexos dela, ela coloca uma lista de possíveis medidas de combate. Essas, por exemplo, estão lá. Assim como a que o Supremo decidiu no caso da liberdade de expressão também está. Então, eu vou muito nessa linha. Porque, veja, pega ao longo da história do desenvolvimento do abuso do direito. Veja, o abuso de direito se desenvolveu no século XX como um ilícito atípico. Você não sabia exatamente como é que identificá-lo. E a repressão também era atípica. Quer dizer, você tinha que tomar uma providência, qualquer que fosse, para impedir o que se queria com aquele comportamento abusivo. Então você tinha uma atipicidade na configuração e uma atipicidade na sanção. Observe que o princípio da boa-fé, ele também é assim, ele é atípico na identificação e na sanção. O 142, ele é assim também, ele é atípico na configuração e é atípico na sanção. Então, eu vou muito nessa linha da recomendação. Quanto a esse recurso repetitivo do STJ, ele me preocupa por uma razão. É que eu acho que o tema ficou um tema pequeno demais para ele. Dizer que o juiz pode solicitar documentos, não precisava de um repetitivo para isso. No meu modo de ver, isso quase que uma aplicação direta do 321 do Código de Processo. Quer dizer, se eu afirmo, se a petição inicial afirma que foi feito um contrato, a petição inicial diz isso, foi feito um contrato de empréstimo consignado, juntar esse contrato é cumprir simplesmente o 321 do CPC. Isso não deveria ser Ou os extratos, né, que fica mais fácil. Os extratos. Enfim, por exemplo. Isso não deveria ser, no meu... Eu fiquei preocupado com as pessoas acharem que isso é um combate à litigância predatória. Isso é uma das inúmeras possibilidades, como consta, inclusive, da recomendação do CNJ. Por isso que eu achei que o CNJ, ele, ao transformar em recomendação, a meu ver, acertou aqui também nisso. Ao transformar em recomendação, portanto, dizer o que ele parece, o que eles assim, isso aqui me parece que a melhor forma de combater é essa. Eu recomendo que seja assim. Portanto, não determino que seja assim, eu recomendo. Ele ajuda bastante. Do meu modo de ver, ajuda, porque mostra que esse tipo de ilícito é um ilícito de morfologia ainda não completamente identificada e cuja farmacopeia também ainda está sendo construída. Também está sendo construída. Professor Fred, queria lhe agradecer em nome do nosso Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Maranhão, do Tribunal de Justiça do Maranhão. Muito obrigado por trazer luzes, brilho a esse tema que é tão polêmico. Não é um tema fácil, a gente sabe que ele gera muitas paixões, mas eu acho que nós precisamos enfrentá-lo, a gente precisa dialogar da melhor forma, e o senhor, como grande doutrinador, grande jurista que o senhor traz luzes a esse tema, e muito obrigado por essa conversa tão esclarecedora e tão produtiva, professor. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso projeto. É só chamar. E já estamos com saudade do senhor aqui no Maranhão. É só chamar. Na edição de 2025 desse meu livro, que eu escrevi com o Leandro Fernandes, Introdução à Justiça Multiportas, tem uma parte inteira sobre litigância. Esse aqui que eu acabei de falar, litigância abusiva. A gente dialoga muito com o CNJ e constrói uma teoria, um esboço de uma teoria para tentar enfrentar esse assunto. Beleza? Excelente, professor. Muito obrigado. Seja sempre Valeu. muito bem. Vamos encerrar por aqui e teremos mais edições para tratar de temas importantes aqui para o nosso Centro de Inteligência. Muito obrigado, professor. Valeu. Aquele abraço, pessoal.